con ustedes otra vez más. E nessa manhã eu gostaria de repartir uma palavra que Deus colocou em meu coração, En esta mañana quería dejarles a ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. de uma história bastante conhecida, a história de Davi, De una historia bastante conocida, la historia de David. no momento em que ele derrubou aquele gigante chamado Golias. En aquel momento que él derribó a aquel gigante llamado Golías. Amém? Eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias Vamos a abrir las Biblias, por favor. em 1 Samuel 17, Primera de Samuel 17, de 4 a 11. del 4 al 11. Ok? Del 4. Salió entonces del campamento de los filisteos en Paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía hebras de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ok, agora versículos 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ok, e os versículos agora 40 a 46. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, nessa manhã, Señor Jesús, en esta mañana nós invocamos a Tua presença. nosotros invocamos tu presencia. Nós invocamos o Teu Espírito Santo Nosotros invocamos tu Espíritu Santo para que o Senhor desate sobre nossas vidas para que tú desates sobre nuestras vidas uma unção fresca, una unción para que fresca, nós possamos compreender para que podamos os comprender desejos do Seu coração los deseos de tu corazón e que nós possamos nos tornar, y que nosotros podamos volvernos cada vez mais cada vez más parecido contigo, parecido contigo, cada vez mais ousados, cada vez más cada vez atrevidos, mais intrépidos. cada vez más sinvergüenzas, Sejamos, Senhor Jesus, pessoas destemidas que seamos, Señor amado, personas desenvueltas e sonhadoras, y soñadoras, sonhadoras com os projetos do Senhor. Soñadores, Señor, con tus proyectos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Eu gostaria de repartir um pouquinho sobre essa história, Yo quería compartir un poquito sobre esa historia, porque fala muito forte ao meu coração porque habla muy fuerte a mi corazón a motivação de Davi la motivación de David a vencer um gigante, al vencer el gigante, a vencer esse gigante chamado Golias. a vencer ese gigante llamado Goliat. Davi, nessa época, David en esa época, ele deveria ter aproximadamente él debería tener uns aproximadamente 17 anos. 17 años.
Ele era jovem. Él era joven. Ele não era alguém formado no exército Él no de era Israel. alguien formado en el ejército de E Israel. quando a gente lê ali no versículo Y 16, cuando nosotros leemos el versículo 16 desse texto que nós acabamos de ler, del texto que acabamos de leer, se levantou um gigante chamado Golias, se levantó el gigante llamado Goliat e ele começou a fazer ameaças contra o povo de Israel. y él empezó a amenazar al pueblo de Israel. E esse gigante, ele era imenso, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Y ese gigante era inmenso, él tenía aproximadamente 3 metros de altura. E além disso, ele era muito forte. Y él era muy fuerte. Só a couraça que ele vestia Solo la coraza que él vestía pesava 60 quilos. pesaba 60 kilos. Uau! Alguém aqui pesa 60 quilos, mais ou menos? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que pesa em torno de 60 quilos? Ali no fundo. Ali no fundo. Allí en el fondo. Você era a couraça que Golias usava. Ustedes eran la coraza que el Señor usaba. Era a veste que ele usava. Imagine o tamanho dele, a força que ele tinha. E foi tão amedrontador Imaginen solo la fuerza que él tenía y era tan... le Daba daba tanto tanto miedo, miedo, daba sí. tanto miedo Goliat, dava tanto medo que um exército inteiro de pessoas preparadas, que un ejército entero de personas preparadas para a guerra, para la guerra, ficaram apavorados, a Bíblia diz. quedaron aterrorizados E eles ficaram paralisados, eles não conseguiam se mover. y quedaron paralizados y no pudieron moverse. Porque Golias falou assim, eu quero um homem que venha lutar contra mim. Y Goliat dijo, yo quiero un hombre que venga a pelear contra mí. E nenhum daqueles homens preparados tiveram coragem de enfrentar Y Golias. ni uno de todos aquellos hombres preparados tuvieron coraje de ir a enfrentar a Goliat. Eu fico pensando, Yo quedo pensando, o que fez com que Davi enfrentasse aquele gigante? ¿qué fue lo que hizo a David ir a enfrentarse con aquel Qual gigante? foi a motivação que o levou a enfrentar Golias? ¿Cuál fue la motivación que lo llevó a enfrentar a Goliat? Você já parou para pensar nisso? ¿Ya se pararon a pensar eso? Para a gente entender um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho do início da história de Davi. Para entender un poquito, vamos a volver al principio de la historia de David. Davi, ele estava na casa de seus pais David estaba en la casa de sus padres e um profeta chamado Samuel y un profeta llamado Samuel recebeu uma direção de Deus. recibió una dirección de Dios. Deus disse a Samuel, Dios dijo a Samuel, vá até a casa de Jessé, ve hasta la casa de... porque da família de Jessé, Porque de la familia de Isaí, Jessé? es Jessé, isso? Padre de Davi? Como chama, padre de Isaí. Davi? Como chama? Isaí, sí, Ok, isso aí, ok. E da casa de Jessé, de la casa de Isaí, eu vou levantar um rei. voy a levantar el rey. E sabe de uma coisa? ¿Y saben de una cosa? Todos na família de Davi, todos a família de Davi se prepararam Todos de la familia de David se para prepararon receber Samuel. para recibir a Samuel. Mas o pai Jessé Pero el padre Isaí e os irmãos de Davi y los hermanos de David pensaram, pensaron, imagina imagínate, que Deus vai usar alguém como Davi, Dios no puede usar una persona como David, um jovem, un joven, pequeno, pequeño, fraco, débil, que só sabe cuidar das ovelhas. que solo sabe cuidar de ovejas. Então disseram para Davi, vai lá cuidar das ovelhas. Entonces le dijeron, anda a cuidar las ovejas. Porque provavelmente um de nós que somos mais preparados vamos ser escolhidos. Porque probablemente nosotros que estamos más preparados vamos a ser los elegidos. E até o profeta Samuel, Y hasta el profeta Samuel, quando entrou na casa de Jessé, cuando entró a la casa de Isaí ele olhou para Eliabe, o irmão mais velho de Davi, y miró hacia el hermano más viejo de David, e ele olhou para ele e falou assim, eu acredito que esse vai ser o futuro rei de Israel. lo miró y dijo, yo creo que ese va a ser el futuro rey Porque de ele é Israel. bonito, Porque es bonito, ele é forte, es fuerte, ele é alguém preparado, es alguien preparado. ele tem a aparência de um rei. Él tiene el porte de un rey. E aí Deus falou para Samuel, Y ahí não, Dios le habló a Samuel y le dijo, eu no, rejeitei esse homem. él no es. Porque Deus não vê o exterior, Deus não vê a aparência, Dios no ve el exterior, Dios no ve la apariencia, Deus vê o coração. Dios ve el corazón. E Deus disse, eu não escolhi Eliabe. Y yo no lo elegí a él. Ok, então, aí depois de terem passado todos os filhos de Davi, todos os filhos de Jessé, Después de que pasaron todos los hijos,
todos los hermanos, todos los hijos de Isaí. Ok. Então o profeta Samuel falou, não existe mais nenhum outro filho? ¿No hay ningún otro hijo? E aí ele se lembrou, falou, eu tenho um filho chamado Davi. Ay, yo tengo un hijo llamado David. E Samuel disse, nós não nos sentaremos à mesa. Y Samuel Samuel disse, dijo, no nos sentaremos a la mesa até que Davi chegue para essa casa. hasta que David llegue para esta casa. E quando Davi entrou na casa, Y cuando David entró a la casa, Deus falou para Samuel, este será o futuro rei de Israel. Samuel dijo, este será el futuro rey de Israel. Então Samuel ungiu a Davi. Entonces Samuel ungió a David. Eu fico imaginando Yo me imagino como Davi deve ter sentido naquele dia. cómo David se sintió en aquel día. Eu acredito que naquele momento Deus plantou um sonho no coração de Davi. Yo creo que en aquel momento Dios puso un sueño en el corazón de David. E Davi passou a sonhar como seria a vida dele como rei de Israel. Y él empezó a imaginarse cómo sería su vida como rey de Israel. E na minha imaginação, Y en mi imaginación, eu penso que ele foi dormir yo pienso que él se fue a dormir e ele ficou pensando, y él pensaba, como será o meu palácio? ¿cómo será mi palacio? Como eu vou governar uma nação inteira? ¿Cómo voy a gobernar una nación Quais são entera? as leis que eu vou estabelecer sobre o país? ¿Qué leyes voy a establecer sobre ese país? Eu queria que você pensasse um instante. Quiero que piensen un instante. Se hoje Deus falasse a você, Si hoy Dios les dijera, você vai ser o presidente do Uruguai, ustedes van a ser presidentes de Uruguay, como você ia se sentir? ¿cómo iban a sentirse? Hã? Talvez... Ui! Você ia fazer plano, como que eu vou fazer? Como vou mudar as leis? E eu não, sim ou não? Voy a pensar y voy a quedar pensando toda la noche, maquinándome cómo voy a hacer, cómo voy a cambiar las leyes, qué leyes voy a hacer. Verdade? Eu fico imaginando que Davi começou a ficar pensando como Deus vai fazer esse sonho se tornar realidade. David pensaba en esa noche cómo Dios iba a hacer para que ese sueño se volviera realidad. E aí ele acordou no outro dia. Y él se despertó al otro día. E sabe o que estava esperando ele? ¿Y sabe quién los estaba esperando? As mesmas ovelhas que ele tinha que cuidar. Las mismas ovejas que él tenía que cuidar. E ele foi cuidar das ovelhas como ele sempre fazia. Y él fue a cuidar sus ovejas como siempre lo Ele hacía. foi tocar a sua harpa como ele sempre fazia. Y fue a tocar su arpa como hacía todos Mas los días. havia uma coisa diferente na vida de Davi. Pero había una cosa diferente en la vida Havia de um David. sonho. Había un sueño, Havia um projeto. un proyecto. Havia planos no coração dele. Habían planes en el corazón Que de él, foram colocados por Deus. que fueron colocados por Dios. E eu queria, na verdade, passar a realidade do caráter de Deus. En realidad, yo quería pasar la realidad del carácter de Dios. Deus, ele é um Deus sonhador. Dios es un Dios soñador. E aquelas pessoas que servem a Deus, Y las personas que sirven a Dios elas vão se tornar também pessoas sonhadoras. van a volverse también personas soñadoras. Porque as coisas de Deus são grandes demais. Porque las cosas de Dios son grandes de más. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Los caminos de Dios son más E altos que sabe o nuestros que Deus caminos. faz? Las cosas que Dios hace, Ele profetiza sobre as nossas vidas, ele fala de coisas que vão acontecer. Él profetiza sobre nuestras vidas, Él habla sobre cosas que van a pasar, E com isso ele planta um sonho dentro de nosso coração. y con eso Él planta un sueño en nuestros corazones. A palavra de Deus nos diz lá em Joel, La palabra de Dios nos dice allá en Joel 2:28. Joel 2:28, E acontecerá depois y acontecerá después que derramarei o meu espírito que derramaré mi espíritu sobre toda a carne. sobre toda carne, Os vossos filhos e as vossas filhas vuestros hijos y vuestras hijas profetizarão. profetizarán, Os vossos velhos los ancianos terão sonhos verán sueños, e os jovens y los jóvenes terão visões. tendrán visiones. Sabe uma das coisas que a gente percebe nesse texto? Algo que nos damos cuenta en este texto, Uma pessoa cheia do Espírito Santo una persona llena del Espíritu é uma Santo pessoa visionária. es una persona É uma visionaria, pessoa sonhadora. Es una persona É uma soñadora. pessoa que está além do limite dessa terra. es alguien que está más allá de los límites de esta tierra. Porque Deus planta no coração dessas pessoas Porque Dios planta en el corazón de esas os personas planos que Ele tem. los planes que Él Os tiene, planos que são mais altos. los planes que son más Os altos, planos que são maiores do que a própria pessoa. los planes que son
son mayores que la propia persona. Porque Deus quer fazer com que essa pessoa alcance esse lugar. Porque Dios quiere que esa persona alcance ese lugar. Esse lugar de sucesso. Ese lugar de suceso. Uma pessoa disse uma vez para mim: Una persona una vez me dijo, tenha sonhos. tenés sueños E sonhe coisas bem grandes. y soñá cosas bien grandes. Coisas que são maiores do que você. Cosas que son más grandes que tú. Porque quando elas acontecerem, quando Porque- esses sonhos acontecerem, Porque cuando esos sueños se realicen, todos vão saber que foi Deus que fez. todos van a saber que fue Dios quien lo hizo. E Deus, Ele faz isso. Y Dios hace eso. Ele planta sonhos no nosso coração. Él E quando, planta nós, sueños en nuestro corazón. e quando olhamos para nós mesmos, Y nosotros para nosotros mismos é muito maior do que eu posso fazer. es mucho más grande de lo que puedo hacer. É muito maior do que eu posso alcançar. Es mucho más grande de lo que puedo alcanzar. Mas nós entramos pela fé na palavra de Deus. Pero entramos por la fe en la palabra de Dios. E Deus, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Y Dios hace lo que no E Ele podemos nos hacer. leva à concretização dos sonhos. Él nos lleva a realizar los sueños. E Davi, ele estava cheio de Deus. Y David estaba lleno de Ele Dios. estava cheio da presença do Senhor. Él estaba lleno de la presencia E del por Señor. consequência, Y consecuencia, ele estava cheio de sonhos. él estaba lleno de sueños. E um dos sonhos que Deus colocou no coração De dele. los sueños que Dios puso en su corazón. Um garoto de 17 anos, Un joven de 17 que años cuidava de ovelhas, que cuidaba ovejas, que era desprezado pela sua família, que era despreciado por su familia, que aparentemente não tinha nada que o identificasse como um rei. que no tenía nada que fuera una identidad de un rey. Mas Deus apontou para ele, plantou um sonho e falou: você vai ser o rei de Israel. Y Dios lo miró y lo apuntó y le dijo, tú vas a ser el E rey de ele Israel. acreditou nos sonhos de Deus. Y él creyó en el sueño de Dios. Ainda que no outro dia e nos dias seguintes ele continuava a fazer as mesmas coisas. Aunque en los días siguientes y tras día, él seguía haciendo lo que hacía siempre. Mas um dia, Pero un día, diga comigo, um dia, Deus fez algo novo. Dios hizo algo nuevo. Deus falou para Jessé, desculpe, Jessé falou para Davi. Isaí le dijo a David, Jessé disse a Davi: os seus irmãos, eles estão numa guerra, eu quero que você vá até eles, leve alguns queijos e veja como eles estão ali na guerra. le dijo, anda, tus hermanos están en la guerra, quiero que les lleves unos quesos, unas comidas y ve cómo ellos están en la guerra. Aparentemente era um dia como qualquer outro. Aparentemente era un día como cualquier otro. E Davi, como um filho obediente, Y David, como un hijo obediente, ele pegou as coisas que o pai lhe pediu él agarró las cosas que el padre le dio e ele foi até ao local da guerra. y él fue hasta el campo de guerra. E quando ele chegou ali ao campo da guerra, Y cuando él llegó ahí, al campo de batalla, ele ouviu aquele gigante falando todas aquelas coisas. él oyó a aquel gigante decir todas aquellas cosas. E aí, uma pessoa que estava ali, um dos soldados ali do rei Saul, Y cuando él llegó ahí, uno de los soldados que estaba del rey Saúl falou para Davi: le dijo a David, esse daí é o Golias. ese de ahí es Goliat. Estamos todos parados há 40 dias. Estamos todos parados a 40 días. Estamos paralisados. Estamos paralizados. Mas o rei Saul falou Pero el rey Saúl dijo que quem vencer Golias que quien venza a Goliat vai receber a filha dele como esposa. va a recibir la hija de él como esposa. E naquele momento, En aquel momento, eu penso que Davi, ele considerou: creo que David consideró, está aqui está aquí uma oportunidade una oportunidad para eu entrar para yo para a entrar, família real. para entrar a la familia real. Deus está abrindo uma porta para mim. Dios está abriendo una puerta para mí. Ele olhou para o gigante Él miró al gigante, e ele não viu como os soldados viram. él no vio lo que los Una soldados amenaza. vieron, una amenaza, Uma dificuldade intransponível. una dificultad inalcanzable. Quando ele olhou para o gigante, Cuando él miró al gigante, ele falou: ali está a porta allí está la puerta que Deus preparou que Dios para preparó eu chegar até o trono. para yo llegar hasta el trono. E Deus vai me fazer derrubar esse Y gigante. Dios me va a hacer derribar a ese gigante. Por que ele pensou isso? ¿Por qué él pensó eso? Porque ele tinha um sonho dentro Porque él dele. tenía un sueño dentro de Ele él. tinha um sonho no seu Él tenía coração. un sueño en su corazón. E é uma verdade muito importante aqui neste lugar, Y hay una verdad muy importante en ese lugar. que é: ¿Qué es?
entre o sonho entre el sueño e a concretização dele, y la realización. nós sempre vamos encontrar dificuldades. Nosotros siempre vamos a encontrar en el Nós camino sempre vamos dificultades. encontrar obstáculos. Siempre vamos a encontrar barreras. Sempre gigantes vão se levantar Siempre gigantes se van a levantar para impedir para impedir que os teus sonhos que tus sueños se tornem uma realidade. se vuelvan realidad. Mas você precisa olhar para esses gigantes. Pero tú necesitas mirar ese gigante. Você precisa olhar para esses obstáculos Necesitas mirar esas barreras e entender y entender que Deus permitiu que esse obstáculo se colocasse ali, que Dios permitió que ese obstáculo se levantara ahí, para que ele se tornasse para que Él se volviera uma oportunidade para una você entrar oportunidad na concretização dos seus sonhos. para tú alcanzar la realización de tus sueños. Deus não, esse obstáculo ou esse gigante, Ese obstáculo, ese gigante, ele não está ali para te paralisar. Él no está ahí para paralizarte. Ele está ali para que você possa derrubar, Estás ahí para que lo puedas para que derribar, você possa vencer. para que puedas vencer, E você tome posse do sonho, da para palavra que que tú Deus te tomes deu. posesión del sueño que Dios Quantos estão te dio. entendendo? Eu queria que neste momento Quería que en este momento você começasse a pensar tú pensaras em palavras que Deus deu a teu respeito palabras que Dios te dio e que ainda não se cumpriram. y que todavía no se cumplieron. Profecias que foram dadas sobre a tua vida Profecías que dieron sobre tu vida e que ainda não se que concretizaram. todavía no se realizaron. Coisas que você já leu na Bíblia Cosas que ya leíste en la Biblia e que você ainda não vê na prática da sua vida. y que tú todavía no ves en la práctica Vou dar del día a alguns día. exemplos. Voy a dar algunos ejemplos. Na palavra do Senhor está escrito: En la palabra del Señor está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. yo y mi casa serviremos al Mas Señor. às vezes você olha para sua casa e você não vê a sua família convertida. Pero cuántas veces miramos a nuestra casa y nuestra Você familia no precisa está começar a convertida. sonhar com a conversão do seu marido. Ustedes necesitan soñar con la conversión de sus maridos. Você precisa sonhar com a conversão dos seus filhos. Tú necesitas soñar con la conversión Você de precisa tus tomar a hijos. palavra de Deus como uma verdade. Necesitas tomar la palabra de Dios como una E verdad. ainda que de repente você vê uma situação difícil dentro da sua casa, Aunque veas una situación difícil en tu casa, não paralise, no te paralices. não deixe de crer. No dejes de creer. Não deixe de crer na conversão da sua família. No dejes de creer en la conversión Porque de tu esse familia. gigante, Porque esse gigante esse obstáculo obstáculo vai se tornar um testemunho na sua vida. vai ser de testemunho O em tua gigante vida. que caiu. El gigante E que você cayó. vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. El gigante va a caer y tú vas a poder decir: Nós yo y mi precisamos casa sonhar com a serviremos. conversão da nossa casa. Tenemos que soñar con la Nós conversión de nuestra precisamos casa. sonhar com coisas que Deus quer dar para nós. Tenemos que soñar con cosas que Dios quiere darnos a nosotros. Você deve sonhar com uma casa própria. Tú debes soñar por una casa Você não propia. tem ainda a sua casa? Tú no tienes aún tu casa. Comece a sonhar com ela. Empieza a soñar con ella. Comece a colocar diante de Deus. Empieza a ponerla delante Sonhe de como Dios. ela vai ser por dentro. Cómo va a ser por dentro. Como vai ser a fachada dessa Cómo va a casa. ser la fachada. Os detalhes dessa casa. Los detalles. Comece a sonhar, porque Deus vai dar os sonhos a você. Empiecen a soñar porque Dios Ele va a fala darles conosco sueños a através dos ustedes. sonhos. Él va a hablarles a través de los sueños. Quando nós começamos a sonhar, Cuando empezamos a soñar, nós desenhamos projetos. nosotros diseñamos proyectos E através dos sonhos y a través de los sueños é que as coisas se tornam reais. es que las cosas se vuelvan realidad. Uma vez, Una vez, um homem pensou: un hombre pensó: eu queria voar. yo quería volar. E talvez as pessoas diziam: é impossível, o homem nunca vai voar. Y las personas le decían: es imposible, un hombre nunca va a poder volar. Até que alguém Hasta que alguien começou a sonhar, empezó a soñar, começou a fazer projetos empezó a hacer proyectos e criou e inventou o avião. y creó y inventó el avión. E hoje muitas pessoas podem voar. Y hoy muchas personas pueden volar. Por que as pessoas podem voar? ¿Por qué las personas pueden volar? Porque um dia alguém sonhou que o homem poderia voar. Porque alguien un día soñó que la gente podía volar. As coisas só vão começar a acontecer Las cosas solo van a empezar a realizarse quando nós começarmos a sonhar. cuando nosotros empecemos a soñar. E é interessante que o texto de Joel, Es interesante que el texto de Joel, ele fala que os velhos sonharão. él habla que los viejos, los ancianos, soñarán. E no natural, En lo natural, as pessoas mais velhas, las personas más ancianas, elas estão pensando assim: ellas están pensando así: a minha vida está chegando ao fim. mi vida está llegando al final, Tudo que eu tinha que conquistar, eu já conquistei. todo lo que tenía que lograr ya lo logré, Então agora eu só vou esperar a morte chegar.
Entonces yo solo voy a esperar la muerte llegar. Mas ancião cheio do Espírito Santo, Pero un anciano lleno del Espíritu ele Santo, sonha él com sueña coisas ainda maiores. con cosas mayores. Ele pensa, ainda que eu passei já toda a minha vida, Aunque yo ya haya pasado toda mi Deus vida, pode fazer algo extraordinário. Dios va a hacer algo extraordinario. Deus pode fazer algo novo ainda na minha vida. Dios puede hacer algo nuevo en mi Há vida. muita coisa ainda para acontecer. Hay mucha cosa por E pasar. só dia, Y un solo Deus día, pode fazer aquilo Dios puede hacer aquello que Ele não fez em toda a minha vida. que en un solo día Dios puede hacer todo aquello que no hizo en toda mi vida. Assim é aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Así es esa persona llena del Espíritu Santo. O livro de Joel fala também dos jovens. El libro de Joel también habla de los jóvenes. No natural, En lo natural, os jovens, los jóvenes eles pensam só no dia de hoje. piensan solo en el día a día. Eles não pensam em daqui 10 anos, o que, Ellos que no, vai no acontecer. piensan en el futuro de aquí a Eles 10 não estão años. pensando em trabalhar. No están pensando en trabajar. Eles estão pensando só em curtir a vida. Não é Están solo verdade? pensando en divertirse, en Eles disfrutar la querem vida. ser felizes hoje, eles não pensam no futuro. Ellos solo quieren ser felices hoy y no piensan en el Mas um futuro. jovem cheio do Espírito Santo, Pero un joven lleno del ele Espíritu tem Santo, visões do futuro, él tiene visiones al assim futuro, como Davi. como David, E Deus faz ele pensar em coisas grandes, y Dios hace que piense cosas grandes, faz ele imaginar coisas grandes. hace el imaginar cosas grandes, E Deus leva esse jovem a um lugar de coisas grandes, y Dios lleva a ese joven a lugares grandes, a um lugar de conquistas a un grandes. lugar de conquista. Eu estava me lembrando esses dias Yo me estaba recordando en estos días de um jovem pastor de un joven pastor, numa cidade no interior do Paraná, no Brasil. un joven en el interior de la ciudad de Paraná, en Brasil, Uma cidade que tem aproximadamente 20 mil pessoas. en una ciudad que hay aproximadamente 20.000 personas, E ele chegou até aquela cidade com a sua esposa. y él llegó hasta esa ciudad con su esposa, E ele assumiu uma igreja de 150 pessoas. y él se hizo cargo de una iglesia de 150 personas. E ele começou a orar. Y él empezó a orar, Falou, Deus, me dá essa cidade por herança. dame esa ciudad por herencia, Me dá essa cidade por herança. dame esa ciudad por herencia. E um dia, num momento de oração, Y un día, mientras él oraba, Deus falou para esse pastor chamado Dios le César. dijo a ese pastor llamado César, Falou assim, em 5 anos, en 5 años, essa igreja vai estar com 5.000 pessoas. esta iglesia en 5 años va a estar con E 5.000 com isso, personas. Deus plantou um sonho no coração dele. En ese momento Dios plantó un sueño en su corazón. Essa igreja hoje tem aproximadamente 6 anos. Hoy en día esa iglesia tiene unos 6 años. Sabe quantos membros essa igreja tem? ¿Sabes cuántos miembros tiene esa iglesia? 6.000 pessoas. 6.000 personas. Numa cidade de 20.000 pessoas. En una ciudad de 20.000 personas. 25% da população dessa cidade El 25% de la población de esa ciudad faz parte dessa igreja. hace parte de esa iglesia. Uau! Imagina, 25% ou 1/4 da população de Montevidéu, quanto seria mais ou menos? Uma igreja aqui em Montevidéu de 400.000 pessoas. Imagínense una iglesia en Sería Montevideo un con equivalente. 400.000 personas. Uau! Deus pode fazer isso? Dios puede hacer eso. Deus pode fazer isso? Dios puede hacer eso. Deus vai começar a fazer isso Dios va a empezar a hacer eso. quando tiver pessoas aqui em Montevidéu sonhando com o avivamento. Cuando Dios va a hacer eso, cuando hayan personas en Quando Montevideo você vai- soñando con el avivamiento. Quando você deita na sua casa, na sua cama, Cuando tú te acuestes en tu cama, en tu casa, e você fica imaginando y tú quedes imaginando como seria uma igreja cómo sería una iglesia cheia de pessoas, llena de personas, cheias do Espírito Santo. llenas del Espíritu Santo. E aí você vai começar a orar por isso. Y tú vas a empezar E a orar você por vai eso. começar a clamar por um Y vas a avivamento. empezar a clamar por un E aí nós avivamiento. vamos ter uma igreja toda clamando por um Y vamos avivamento. a tener toda una iglesia ¿Sabe qué clamando que vai por avivamiento. acontecer? ¿Sabés lo que va a pasar? Vai acontecer um avivamento. Va a acontecer un avivamiento. Mas Deus precisa encontrar pessoas que sonhem. Pero Dios necesita personas que sueñen. Deus quer que pessoas sonhem com coisas grandes. Dios quiere que ustedes sueñen con cosas grandes. Aquilo que parece ser impossível. Lo que parece ser imposible, Porque para Deus porque para Dios não existe impossível. no hay imposibles. Nós cantamos aqui no louvor. Nosotros cantamos en la alabanza, Nosso Deus, Ele é todo poderoso. nuestro Dios es todopoderoso. Ele é forte. Él es fuerte. Ele pode fazer tudo o que Ele quer. Él puede hacer todo lo que quiera.
Muitas vezes, sabe quem que limita o poder de Deus? Muchas veces los que limitamos el poder de Dios, Nós. nosotros, Porque nós não cremos porque no creemos que Deus é poderoso de fato para fazer isso. que Dios es verdaderamente poderoso para poder hacerlo. Quantos estão entendendo? ¿Cómo? Nós precisamos começar a sonhar. Nosotros necesitamos empezar a soñar. Deus me chamou para estar aqui nessa manhã, Dios me llamó para estar aquí esta mañana, para semear sonhos no seu coração. para sembrar sueños en tu corazón. A Bíblia fala assim: agrada-te do Senhor, La Biblia dice así: agrádate en el Señor e Ele satisfará y Él te satisfará os desejos do coração. los deseos de tu corazón. Eu queria que você parasse por um momento e que você começasse a pensar em coisas que Deus possa dar a você. Quiero que ustedes empiecen a soñar cosas y a pensar cosas que Dios puede hacer con ustedes. Feche seus olhos Cierren sus ojos. e começa a pedir para Deus, começa a falar para Deus, apresenta os teus sonhos. Empieza a hablar con Dios y empieza a presentarle tus sueños. Talvez você seja uma pessoa que ainda nunca sonhou. Capaz tú eres una persona que nunca Você que soñó, nunca projetou nada. nunca tuviste proyectos. Projeta coisas para sua família. Realiza proyectos, sueña para tu Projeta familia. coisas para sua casa. Imagina, proyecta cosas para tu casa. Projeta coisas para o ministério na casa do Senhor. Hazte sueños para la casa del Señor, para tu ministerio. Deixa o Espírito Santo plantar sonhos no teu coração. Deja el Espíritu Santo plantar sueños Começa a en tu lembrar corazón. de textos da palavra do Senhor a teu respeito. Empieza a acordarte de versículos, Eu quero... Sim, pode falar. de versículos que te puedan llenar el corazón. Eu quero citar alguns Quiero decirles algunos. que você é mais do que vencedor. Tú eres más que vencedor. Deus colocou você como cabeça e não cauda. Dios te colocó como cabeza y no cola. Deus, Ele tem projetos tremendos sobre a tua vida. Dios tiene proyectos muy grandes sobre tu vida. Deixa Ele repartir agora com teu espírito. Deja que Él reparta su gloria con tu Deixa Ele espíritu. colocar sonhos no teu coração. Deja que Él ponga sueños en tu corazón. Qual é a profissão que você deseja? ¿Cuál es la profesión que tú soñás? O que você deseja para a vida dos seus filhos? Lo que deseas para la vida de tus hijos. O que você deseja para a vida da sua família? Lo que deseas para la vida de tu familia. Mas eu quero te pedir uma coisa. Pero quiero pedirte una cosa. Sonhe coisas grandes. Soñá cosas grandes. Seja ousado. Sea atrevido. Não limite o poder de Deus. No limites el poder Porque de Deus Dios. é poderoso para fazer além daquilo que você está pensando. Porque Dios es poderoso para hacer Deus mucho é más poderoso allá. para fazer muito além. Para mucho más, mucho Então más. seja ousado nos sonhos de Deus. Sea atrevido en las cosas de Dios. Amém? Amén. Aleluia. Pode se sentar. Deixa Deus encher o teu coração com esses sonhos. Deja llenar, que Dios llene tu corazón con Deixa tus Deus sueños. projetar coisas tremendas em relação à tua vida. Deja que Dios proyecte cosas tremendas en Ainda tu que vida. isso possa parecer impossível aos seus olhos. Aunque pueda parecer Para imposible. Deus não existe impossível. Para Dios no Se hay agarra a imposibles. essas palavras de Deus. Agárrate de la palabra de Dios. Amém? Amén. Aleluia. Mas uma coisa às vezes importante que nós precisamos ter a consciência entre o sonho e a concretização deles. Pero hay una cosa que tenemos que tener conciencia entre el sueño y la realización de él. Existem gigantes. Hay un gigante E você precisa aprender a derrubá-los. y tú necesitas aprender a Você precisa derrotarlo. aprender a vencê-los. Tú tienes que aprender a vencerlo. Amém? Amén. Eu vou falar um pouquinho aqui da história de Davi e com isso a gente vai fechar e nós vamos orar. Voy a hablar un poquito de la historia de David, con eso vamos a orar y cerrar. Primeira coisa que aconteceu com Davi, Primera cosa que le pasó a David, quando ele estava ouvindo ali o soldado de Saul, cuando él oyó al soldado de Saúl e ele se interessou, y él se interesó, sabe o que aconteceu? ¿sabe lo que pasó? O irmão dele, El hermano de él, Eliabe, Eliab, aquele que foi rejeitado por Deus, aquel que fue rechazado por Dios, ele viu Davi ali naquele local. él vio a David en aquel local. Eu quero que você pense o seguinte: quem foi Eliabe? Quiero que piensen lo siguiente. ¿Quién fue Eliab? O rejeitado. El rechazado. A gente usa isso, dor de cotovelo, né? Usa essa expressão. Hay un dicho que hay dolor de codo, que es tipo Inveja. envidia. Inveja. Envidia. Sabe o que o irmão dele fez?
¿Saben lo que el hermano hizo? A primeira coisa que o irmão dele fez quando ouviu Davi falando que ele queria lutar contra Golias, Lo primero que hizo el hermano cuando escuchó que David quería ir a pelear, Eliabe disse: Eliab dijo, eu conheço o teu coração yo conozco tu corazón e eu sei que você é mau. y conozco que tu corazón es malo. Você veio aqui Tú viniste aquí, só para ver o mal nas nossas vidas. tú viniste aquí solo a ver lo malo, lo que nos está pasando en E nuestras ele ainda vidas. começou a falar, falei, eu tenho certeza Estoy seguro que as ovelhas do meu pai, que las ovejas de mi padre, você as abandonou. tú las abandonaste. E sabe de uma coisa? ¿Saben de una cosa? Davi não foi ali para ver o mal. David no fue allí a ver lo mal que le estaba Davi yendo. tinha ido ali para saber como os irmãos deles estavam. Ele estava preocupado com os irmãos. David fue allí para ver cómo los hermanos estaban, porque estaba Não preocupado. foi? Él E a, fue. e a Bíblia fala que Davi tinha deixado alguém cuidando das ovelhas. Y la Biblia dice que David dejó las ovejas cuidadas por alguien. Toda vez que a gente se levanta Todas las veces que nos vamos a para levantar tomar posse de sonhos de Deus, para tomar posesión de los sueños de Dios, nós vamos ser cercados por pessoas invejosas nosotros vamos a ser rodeados por personas que vão usar envidiosas palavras y van a darnos palabra para derrubar você do seu sonho. para sacarnos de nuestros sueños. Às vezes você tem um chamado de Deus para o louvor, A veces tú tenés un llamado de Dios para la alabanza, às vezes você tem um chamado de Deus para pregar a palavra, tú tienes un llamado para predicar, às vezes um jovem. a veces un joven. E sabe o que acontece às vezes no meio dos jovens? ¿Y saben lo que pasa en el medio de los jóvenes? Um outro jovem chega e fala: Otro joven llega y dice, você está espiritual agora, hein? tú estás espiritual ahora, ¿eh? Como um banho de água fria. Un baño de agua fría. Foi mais ou menos isso que Eliabe fez com Davi. Y fue algo así que Eliab hizo con David. Quem é você, Davi? ¿Quién sos vos, David? Você é mau. Vos sos malo. Você não vai conseguir nada. Vos no vas a lograr nada. Se fosse talvez eu e você no lugar de Davi, Si fuéramos tú o yo en el lugar de David, sabe o que nós iríamos fazer? ¿sabes lo que haríamos? Desistir. Desistir. Nós íamos desistir. Nos íbamos a rendir. Talvez Davi poderia pensar assim: eu vim aqui trazer as coisas para você. Capaz David podía responder, yo vine aquí a traerte Eu vim cosas. trazer alimento. Te vine a traer alimento. Eu vim saber de como você está. Yo vine a saber cómo estaban. E você está falando todas essas coisas ruins sobre Y mim? tú estás hablando todas esas cosas horribles sobre Fica mí. aí sozinho que eu vou embora. Quédate solo que yo me voy. Como muitas vezes a gente faz. Porque ele estava diante de uma pessoa que estava com inveja. Porque él estaba delante de una persona que tenía envidia. Muchas veces hacemos eso. Mas Davi, ele era cheio do Espírito Santo. Pero David era lleno del Espíritu Santo. E sabe o que ele fez? ¿Y sabes lo que él hizo? Sabe o que a Bíblia fala que ele fez? ¿Sabes lo que dice la Biblia que él hizo? Quando Eliabe falou isso, Cuando Eliab dijo eso, ele não falou nada. Ele não Virou dijo as nada. costas e ele continua a falar com o soldado. él se dio la Me espalda conta y mais siguió. o que vai acontecer com aquela pessoa que derrubar o gigante. Y ahí él siguió hablando con el soldado de Saúl, diciéndole que él iba a ser la persona que iba a derribar a aquel gigante. Se Davi se comportasse como muitos de nós, Si David se comportara como muchos de nosotros, quando ouvimos uma palavra negativa sobre cuando nós, escuchamos una palabra negativa sobre nosotros, ele teria perdido a oportunidade do milagre. él habría perdido la oportunidad de su milagro. Quando alguém vier falar contra o seu sonho, Cuando alguien venga a hablar contra tus sueños, quando alguém falar mal dos seus projetos, cuando alguien hable mal sobre tus deixa proyectos, entrar por um ouvido deja entrar por un oído e sair pelo outro. y salir por el otro. Não dê atenção. No le des atención. Escuta o que Deus está te falando. Escucha lo que Dios te está Escuta hablando. aquilo que a Bíblia está falando para Escucha você. lo que la Biblia te E está segue diciendo. firme no projeto de Deus. Y seguí firme en los proyectos Não de se Dios. deixe abalar pelas palavras de desanimadoras. No te dejes debilitar por esas palabras desalientadoras. Não seja impedido pelas críticas, No seas lastimado por las críticas, mas seja guiado pela palavra de Deus. Amém? pero sé guiado por la palabra de Dios. Quando o gigante olhou para Davi, o que o gigante disse? Cuando el gigante lo vio a David, ¿qué le dijo? Você pensa que eu sou um cachorro ¿Qué pensás, que soy un perro? para vir lutar comigo com paus e pedras? ¿Para venir a luchar conmigo con palos y piedras? Eu vou cortar sua cabeça. Voy a cortarte la Eu vou cabeza, destruir você. te voy a Eu vou te destruir, matar. te voy a matar. Imagina que era um homem de 3 metros de altura, Imagina a un hombre de 3 metros de altura, forte, fuerte, falando isso para você. diciéndote eso a ti. O que você ia fazer?
¿qué ibas a hacer? Se você estiver andando nas ruas de Montevidéu, Si aquí habría un gigante en Montevideo. apareceu um homem bem forte, Si aparece un hombre bien 3 fuerte, metros de altura, 3 metros de altura, apontasse o dedo para te você, apuntara el dedo, falou, eu vou te pegar te voy a agarrar e eu vou matar y você. te voy a matar. Muitos de nós sairemos correndo. Muchos de nosotros saldríamos corriendo. Mas quando Davi viu aquele gigante, Pero cuando David vio aquel gigante, quando Davi ouviu aquelas palavras, cuando David escuchó aquellas palabras, ele falou o seguinte: él dijo lo siguiente: Golias, Goliat, você vem contra mim tú vienes contra mí com espada, con espada, com lança, con lanza, com escudo, con escudo, com todo o seu poder. con todo tu poder. Mas eu vou contra ti, Pero yo voy contra no ti, nome do Senhor en dos el nombre Exércitos. de Jesús E de los hoje ejércitos. mesmo, Y hoy mismo, hoje Hoy mismo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. el Señor te entregará en mis manos. Amém? Amén. Diga assim, hoje mesmo, Hoy mismo, o Senhor el Señor entregará entregará os meus sonhos mis sueños nas minhas mãos. en mis manos. Amém? Você crê Amém. nisso? Então dê um aplauso ao Senhor. Den un aplauso si creen. Se você crê que Deus pode fazer esses sonhos se tornar realidade, Dios puede hacer tus Ele pode sueños. fazer isso. Dios puede hacer tus sueños realidad. O que o gigante está falando para você? Lo que el gigante te está O que diciendo. Golias está falando para Lo que você? Goliat te está Ele diciendo. está dizendo que você é incapaz. Te está diciendo que sos incapaz. Ele está dizendo que você é fraco. Te está diciendo que sos débil. Ele está dizendo que você é pobre. Te está diciendo que sos pobre. Deixa eu falar uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. Você não precisa da sua força. Vos no precisas de tu Você não fuerza. precisa do dinheiro desse mundo. No necesitas tu Porque dinero. o Senhor é o dono do ouro e da prata. Porque el Señor es el dueño del Ele oro é y o la teu plata. Deus. Porque mi E Dios, Ele está contigo. Él está contigo. Ele é a sua força. Él es tu fuerza. Ele é a tua destra fiel. Él es tu E Ele porción. te levanta. Y Él te E levanta. te coloca num lugar alto. Y Él te coloca en un E lugar todos alto. quando virem, Y cuando te vieran, todos que virem a y você, todos los que te vean a ti, vão glorificar a Deus. van a E glorificar a vão Dios. dizer, Y van a decir, não foi na força dele. No fue en tu Não fuerza. foi o dinheiro dele. No fue tu Foi na dinero. força de Deus. es en la fuerza de Dios. E foi isso que aconteceu. Y fue eso lo que pasó. Porque Davi usou aquilo que ele tinha. Porque David usó lo que él tenía. O que Davi tinha? Lo que David tenía. Uma pedra. Una piedra. Uma pedra. Una piedra. Deixa eu falar uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. Você tem uma pedra. Tú tienes una piedra. E essa pedra é tudo que você precisa. Y esa piedra es todo lo que necesitas. Eu quero ler um texto em 1 Coríntios 10:4. Quiero leer un texto en 1 de Corintios 10:4. E beberam da mesma fonte espiritual. Y tomaron de la misma fuente espiritual. E bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Porque bebiam. Porque bebían de una piedra espiritual que los seguía. E a pedra Y la piedra era Cristo. Cristo. Diga comigo, e a pedra Y la piedra era Cristo. es Cristo. Amados, o que ele tinha? Ele tinha uma pedra, uma coisa simples. Lo que él tenía, una piedra, mas algo ele tinha sencillo. nas mãos todo o poder. Pero él tenía en las manos todo O el que poder. você tem no seu coração? ¿Qué tenés en tu Você corazón? tem Cristo. Tenés a É Cristo. essa pedra poderosa Es esa que piedra derruba poderosa, gigantes, que derriba que destrói gigantes, seus inimigos. Que E ela está derriba nas tus tuas enemigos. mãos. Está en tus manos. O que Davi fez? Lo que David hizo. Ele pegou aquela pedra Él agarró esa piedra e ele girou. y él giró E ele girou. y giró, E ele girou. giró E lançou aquela pedra. y lanzó la piedra. Amados, eu não acredito que foi só a pedra que derrubou ele. Amado, yo no creo que fue solo Uma esa piedra pedra que lo natural. derribó. Es Não una foi uma piedra. pedra natural que No es una derrubou ele. piedra natural. O poder do Espírito Santo estava naquela pedra. El poder del Espíritu Santo estaba en la piedra. E eu acredito que haviam anjos ali. A Bíblia fala que os anjos, eles são espíritos ministradores. Yo creo que habían ángeles ahí. En la Biblia dice que son espíritus, los ángeles que están ahí administradores. Eu acredito que os anjos foram dando a direção Yo creo para que los aquela ángeles pedra. iban dándole la E dirección a a la pedra piedra. entrou no único espaço que havia no capacete de Y la Golias. piedra entró en el único espacio que había en el Isso casco. foi o poder de Deus. Y eso fue el poder de E Dios. atingiu a cabeça de Golias com tanto poder Y le golpeó la cabeza a Goliat con que tanto aquele poder gigante caiu. que ese gigante cayó. Davi cortou a cabeça de Golias. David le cortó la cabeza a Goliat E ele entrou y él entró para a conquista dos sonhos de Deus na sua vida. entró a conquistar los sueños de Dios para su vida. Ele se casou com a filha de Saul Él se casó con la hija de Saúl e entrou para a família real. y entró para la familia real.
E aí então começa todo um processo Y ahí empieza todo un proceso até que Davi se assenta no trono. hasta que David se sienta en el trono. Golias Goliat foi um instrumento de Deus Goliat fue un instrumento de Dios para que Davi alcançasse o sonho dele. para que David alcanzara su sueño. Talvez você está passando por dificuldades, por lutas, Capaz tú estás pasando por dificultades, por luchas, por resistências. por resistencias. Você tem uma pedra poderosa. Tú tienes una piedra E poderosa essas resistências vão cair. y esas resistencias van Esses a caer. gigantes vão cair. Esos gigantes van a E caer. Deus vai fazer desse problema Y Dios va a hacer de ese problema testemunho, un testimonio. degrau para você subir mais alto, Va a ser un escalón para que tú subas más alto. rumo à concretização Destino a la realización das promessas de Deus. de las promesas de Dios para ti. Quantos creem? Vamos